Bem, meus amigos, continuando, né? Temas polêmicos sobre a conversão genuína. Continuando aqui, eu disse que continuando aqui, né? Entre aspas, Deus quer você e não as suas performances. Uma conversão de verdade requer que abandonemos o arrependimento superficial, o amor inconstante, culto fingido, a aliança quebrada, a violência desumana e a moralidade contagiosa. Hoje é dia de nos humilharmos diante do altar do Senhor, hoje, agora, nesse exato momento. Se puder fazer isso, faça agora. Pedindo perdão a Ele pela nossa falta de conversão e decidindo render de verdade toda a nossa vida a Ele, se convertendo genuinamente. O que a Bíblia fala sobre a conversão? Interrogação. Qual é o versículo da Bíblia que fala sobre conversão? Outra interrogação. Aí tem dizendo aqui a resposta. É isso aqui, ó. É o versículo de Isaías. Também convoca Israel à conversão, entre parênteses. Isaías 1, 16, 17, 9, 12. E a prática da justiça, né? Não. Mais adiante, tem mais. Qual o capítulo da Bíblia que fala sobre a conversão de Paulo? Paulo que perseguiu Jesus, né? A conversão de Saulo de Tarso é impressionante, a mesma é narrada 3 vezes no livro de Atos. Ela nos mostra todo o amor de Deus para com aquele que mais tarde declararia ter sido blasfemo e perseguidor dos cristãos, o maior pecador dos pecadores, em parênteses 1 Timóteo 1, 13 a 15. Como foi a conversão de Paulo? Uma pergunta que tem aqui. Vocês sabem como foi a conversão de Paulo? Vocês leram a Bíblia? Você tem Bíblia? Vocês sabem como é que foi realmente? Vamos ver, olha aqui, né? A conversão de Paulo. Olha, um seguidor da igreja. Paulo evangelizava os gentios e viajou bastante em missão. E dessa forma converteu muitos ao cristianismo. Paulo é um dos pilares da igreja católica junto com Pedro. Paulo é um apóstolo contemporâneo, ou seja, se converte mais tarde ao cristianismo. Tanto é que ele dizia que nem merecia ser chamado de apóstolo. O que podemos aprender com Paulo? Você sabe que podemos aprender com ele? A pergunta que está aqui. A conversão de Saulo promoveu a transformação pessoal. A luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Né? Conversão genuína. Aí vem aqui outra pergunta. Aqui, ó. Deixa eu só destacar. O que significa a conversão de Paulo? Outra pergunta. A maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Por meio delas, ele instruiu as igrejas a como proceder em situações específicas e diante de ocorrências da época. Aí vem outra pergunta aqui. Só um instantinho. Pronto. Agora. Qual versículo da Bíblia que fala sobre conversão? Interrogação, né? Isaías também convoca Israel à conversão, entre parênteses, Isaías 1, 16, 17, 9 a 12. E a prática da justiça, a denúncia do pecado, entendeu? Denúncia do pecado do povo e do castigo de Deus, entre parênteses, Isaías 2, 6 a 22, 3, 1 a 9, 5, 26 a 29. Estão relacionados à necessidade de mudança de atitude por parte do povo. De atitude é tudo. Essa atitude de mente e coração. A conversão de Saulo, entre parênteses aqui, ó, 7 lições poderosas. O que diz em Mateus 4, 17, interrogação. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependeste, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Vamos ver aqui. Qual é o primeiro passo para a conversão? Outra interrogação. A confissão é o primeiro passo para a conversão. O coração do homem, da mulher, né? Apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê a ele e ela também, né? Um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça divina que conduz nosso coração a Ele. Entre aspas, converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Entre parênteses, tem que explicando aqui.
se converter de verdade. Quanto tempo após a morte de Jesus, Paulo se converteu? Ó, depois que Jesus morreu, foi que Paulo se converteu, né? Não. Bem, a conversão de Paulo pode ser datada entre os anos 31 e 36, né? Pela referência que ele fez em uma das suas epístolas, de acordo com os, entre aspas, Atos dos Apóstolos. Sua conversão, entre parênteses, metanoia, ocorreu na, entre aspas, estrada de Damasco, onde ele afirmou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado que o deixou temporariamente cego. Na estrada para Damasco, né? Está indo perseguir os servos do Senhor, os filhos de Deus. O que Paulo era antes de se converter? Outra pergunta. Antes de sua conversão, Paulo, então conhecido como Saulo, era um fariseu, entre aspas, aliás, observador da lei, que, entre aspas, intensamente perseguiu os seguidores de Jesus. Não. Seguidor da lei dos fariseus, não da lei de Deus. Aqui tem perguntando aqui, ó. Qual a idade de Paulo quando se converteu? Paulo do nascimento aos 28 anos de idade foi um judeu observante, entre parênteses, Gálatas 1, 13 a 23, 1 Coríntios 15, 9, Filipenses 3, 6. Dos 28 a 41 anos de idade, convertido fervoroso, entre parênteses, Atos 9, 3 a 19. Dos 41 a 53 anos de idade, missionário itinerante, entre parênteses, Atos 9, 20 a 25. De 53 até a morte, 53 anos, né, até a morte, 62 anos de idade, prisioneiro e organizador das comunidades. Aí aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui organizado aqui. Porque muita coisa para organizar, entendeu? 3 anos após sua conversão, visitou Jerusalém, onde conheceu os apóstolos Pedro e Tiago. A partir de então, Pedro realizou 3 expedições missionárias pregando o Evangelho de Jesus Cristo, feito narrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse aí foi o que mais trabalhou pela obra. Aí aqui, o que Jesus fala sobre a conversão? A conversão não é um evento isolado, mas um processo contínuo do crescimento espiritual e renovação interior. Jesus afirmou em Mateus 3:8, entre aspas, em verdade vos digo que se não vos converterdes a nós, vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Conversão genuína, não é de mentira, né? De aparência não, empolgação não, por causa de amizade de igreja não. Essas conversões são falsas, equivocadas, gente tola, que está se convertendo, mas não está, estão fingindo serem convertidas. Qual a importância da conversão? Outra pergunta. A conversão inclui uma mudança de comportamento, né, não? Mas vai além do comportamento. Trata-se de uma mudança em nossa própria natureza rebelde, né? É a essa significativa mudança que o Senhor e seus profetas se referem como renascimento, mudança de coração ou batismo de fogo. Batismo de fogo, né? Essa sim é a conversão genuína. Não as falsas conversões que eu já vi na minha vida por aí. É coisa que eu passei. Saulo continuou sua campanha contra a nova religião conhecida, mais tarde como o cristianismo. Ele achou que seu dever como judeu fiel fosse a perseguição dos cristãos, e não mediu esforço para cumprir esse papel. Ameaçava, prendia e testemunhava contra os seguidores de Jesus. Bicharam mal mesmo. A prisão, encarcerava, até jogou por nós se brincar. Paulo quantas pessoas Paulo converteu? Aliás não, antes. Qual é o processo de conversão? Qual foi o erro de Saulo? Saulo continuou sua campanha contra a nova religião conhecida mais tarde como cristianismo. Ele achou que se dever como judeu fiel fosse a perseguição dos cristãos e não mediu esforço para cumprir esse papel. Ameaçava, prendia e testemunhava contra os seguidores de Jesus. Nessa que eu já li, tá certo. Então, próximo. Eu estou lendo 2 vezes a mesma coisa. Eita. Quantas pessoas Paulo converteu? Pergunta. Paulo tinha cerca de 28 anos quando ocorreu seu encontro místico com Jesus. Depois de ter se tornado um fervoroso discípulo nazareno, viveu algum tempo na comunidade cristã da Damasquina, até ser expulso pelos judeus. Deus honrou
aquela pregação e através de uma ação soberana do Espírito converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas convertidas, tá, não? Mas sozinho não. Agir de Deus. Sem Deus ninguém faz nada. Você não se acha porque sabe da palavra de Deus que você vai converter alguém, não. Você não vai. Quem converte é Deus. Quem coloca a fé é Deus. Não somos nós. Aí, ó. Quem era Paulo depois da conversão? Outra pergunta. Após essa conversão, Paulo fez 3 grandes viagens missionárias para levar a palavra de Deus para diversas províncias do Império Romano. Paulo é considerado um dos maiores líderes do cristianismo, estando apenas depois de Jesus, né, não? Depois de Jesus, ele era o maior líder do cristianismo, tá? Aí, porra, mas Paulo perseguiu Jesus, sim. Mas tem que passar Deus na vida dele para ele mudar. Como tem na minha vida, na sua. Eu não mudei, né? Aí, qual foi a causa da morte do apóstolo Paulo? Outra pergunta. De acordo com a tradição cristã, São Paulo foi decapitado no ano 64 por ordem do imperador Nero. Como ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. É costume nas irmãs religiosas que os mártires segurem o objeto com o qual foram mortos. Olha pra aí, decapitado. O que perseguiu Jesus foi decapitado. Perdeu a cabeça. Onde Paulo conheceu Jesus? Uma pergunta. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel em Jerusalém para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita, né? Uma seita na época. Tem uma seita na época. Vamos ver aqui. O que Paulo era de Jesus? Quando ele se converteu, era discípulo, aprendiz, se tornou apóstolo, né? Como apóstolo, Paulo foi testemunha de Jesus Cristo, de seu poder redentor, tá vendo? Ele viu o poder de Jesus, presenciou, andava com Jesus, aprendeu com Jesus, mas foi decapitado, é bronca. Qual o significado de se converter? A pergunta a vocês que falsos convertidos, falsas convertidas, agora desigrejadas, desigrejadas. A ação de alterar e barra ou modificar um sentido, caminho e direção. Está caminho do mundo, bota o caminho de Deus. Está caminho largo, bota o caminho estreito. É isso. Tá vendo? Quais são os 4 modos de conversão? Tem 4 modos para você se converter. Vocês sabem? Quem não sabe vai saber agora. Vou ler aqui. Ou quem sabe esqueceu, ou não quer lembrar, vai ouvir de todo jeito. Bem, os 4 modos de conversão do conhecimento são socialização, externalização, combinação e internalização, que origina o modo SECI, isso de criação de conhecimento tácito, tais como os modelos mentais e as habilidades técnicas compartilhadas. Vendo aí? Então vamos ver mais adiante. Esse tema é muito polêmico, né? Como saber se eu já sou convertido ou convertida? Convertido ou barra convertida. É a pessoa se perguntando, né? Eu estou na igreja, mas eu acredito que sou sim, pelo que eu faço. Quando está convertido ou convertida, você é mais bondoso, bondosa, compassivo, compassiva no trato com os outros. Não julga ou critica nem faz mexericos. Você está mais consciente dos sentimentos alheios e é natural procurar maneiras de servir e ajudar. Aí sim, é por aí que Deus quer, Jesus quer também. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Se você realmente, pelo menos um eleito, uma eleita, vai fazer o que Deus manda. Vai voltar ao primeiro amor, vai se arrepender, vai largar as coisas do mundo. Vai se apegar das coisas do mundo. Eita, não, ameaça não. Quem entregou Jesus à morte? Pergunta. Pôncio Pilato, que era o governador da província romana da Judéia, teria então apresentado Jesus para uma assembleia popular, e a condenação teria sido assim, por aclamação. Pilatos então teria lavado as mãos, indicando não ter qualquer responsabilidade pela execução. Não? Pois é, foi que Deus é a morte, não era para de Deus. Como foi para Deus a Judas Iscariote, para pegar Jesus. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo.
Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tem que vem, né, esse dom. Aí é negocinho, né? Porque negociar é uma coisa que é de graça de Deus. Usar seu dom para fazer o bem, não para querer ganhar dinheiro. Por que Jesus rezou 40 dias e 40 noites? Excelente pergunta. Jesus não precisava submeter-se à penitência e à tentação. O Filho de Deus jamais cometeu pecado algum. Sujeitou-se a isso para nos mostrar a necessidade da penitência e para se apresentar como o, entre aspas, novo Adão. Penitência, né? Para você. Conversão junina requer penitência. Aí o que é verdadeira conversão? Pergunta, né? Aí vem aqui, ó. Em poucas palavras, a verdadeira conversão é o fruto da fé, do arrependimento, da obediência constante. Olha, obediência, tá? Por não que obedecer, desigreja igrejada, atrás de dinheiro, atrás de luz, coisa no mundo, comete pecados capitais, vão contra a palavra de Deus e ainda querem bênção. E quando sofre, reclama de Deus. Tem que reclamar de Deus não, porque ele vai reclamar e mudar. Principalmente toda mulher quando cai nesse caminho. Aí que é pior para a mulher. Aí vocês mulheres são peritas em quebrar a cara. O que é conversão espiritual? Pergunta. O sentido da conversão é mudar a orientação da própria vida, ou seja, reorientar as opções para Deus, afastando-se do pecado. Isso é mais para a mulher, viu? A mulher que costuma cair em erro, eu já vi muitas. O que é a conversão segundo a Bíblia? Outra pergunta. A conversão inclui a mudança de comportamento, mas vai além do comportamento. Trata-se de uma mudança em nossa própria natureza. Essa significativa mudança que o Senhor e seus profetas se referem como renascimento. Mudança de coração ou batismo de fogo, que isso é ali lá na frente, mas é bom ler de novo. O que é a verdadeira conversão? Uma outra pergunta. Em poucas palavras, a verdadeira conversão é o fruto da fé, do arrependimento, da obediência constante. A fé vem ao se ouvir a palavra de Deus e atendê-la. O que Jesus fala sobre conversão? A conversão não é um evento isolado, mas um processo contínuo de crescimento espiritual e renovação interior. Jesus afirma em Mateus 18:3, entre aspas, em verdade vos digo que, se não vos converterem e não fizerem como criança, de modo algum entrarem no reino do céu. Está aqui de novo para vocês aprenderem. Falar de novo para vocês ouvirem. Vocês são surdos, né? Se fazem de surdos, demente. Não é comigo, não é com você sim. Se você está em erro, está fazendo o que não deve, é com você sim. Principalmente se for mulher. Mulher nunca gostou de se meter errado, né? Incrível isso. Como saber se eu me converti? Uma pergunta. Quando está convertida, você é mais bondoso, bondosa e compassiva no trato com os outros, né? De novo aqui. Você tem que realmente mostrar. Não julga, critica, nem faz mexerico. Na igreja tem. Na igreja que eu estou, teve isso. Mas acabou essas coisas. Você está mais consciente dos sentimentos alheios. Tá. Apenas perdoar, apenas praticar o fruto do Espírito, apenas facilitar a semana de Deus em você. E é natural procurar maneiras de servir e ajudar, né? Como sempre. Daqui de novo. O que acontece quando alguém se converte? Na conversão a pessoa passa a perceber isso. Perceber, tem que não percebe e acha que se converteu. Esse é o mal. Mais um. Autêntica tristeza pelo pecado, não apenas remorso por causa do seu resultado amargo. Tendo percebido a gravidade de cada um de seus pecados, a pessoa se converte e se arrepende verdadeiramente, o que não há muito hoje em dia, né? Conversão falsa, arrependimento falso, como é que é isso? Só Deus sabe. Qual o primeiro passo para a conversão? A confissão é o primeiro passo para a conversão. Confessar-se perante Deus Jesus, isolado. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. Da mulher também. É preciso que Deus dê a ele e ela, né, um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça divina que reconduz nosso coração a Ele. Entre aspas, daqui de novo, converte-nos a Ti, Senhor, e nós converteremos, né, não? De novo. Qual o papel do Espírito Santo na conversão? Pergunta. Sempre que o Espírito Santo se revela, a experiência da conversão da pessoa, Jesus Cristo se manifesta. É se manifestar o Espírito Santo de Deus. Se não se manifestar, não houve conversão genuína. O Espírito Santo, certo, nos dá o convencimento. Ele nos convence de que dentro do ser humano, homem e mulher, né, existem tendências ao pecado, mas mostra
e ao mesmo tempo permite que percebamos o dano no ato do pecado que ofende a Deus, ofende. Onde fala a Bíblia sobre se converter? A Bíblia está repleta de referências sobre a conversão e seus efeitos transformadores. Entre as arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Entre aspas, portanto, eu julgarei cada um de acordo com o seu procedimento. Ou nação de Israel. Esse povo é nação de Israel, rebelde. Não convertido de verdade e desigrejado. Não convertidas também de verdade, desigrejado. O que é a conversão na igreja? A conversão religiosa tem como principal característica a possibilidade de transformação de vida do sujeito e da sujeita também, viu? Refletida na mudança de comportamento, sentimento de harmonia com a vida e nova visão do mundo. Tira aquela venda, né? Segredo espiritual que a pessoa tem. Falso convertido, falsa convertida e desigrejada. Quais são os tipos de conversão? Podemos ter dois tipos de conversão de tipo. Pode ser implícita ou explícitas, que são conversões específicas. Qual é o significado de se converter? A ação de alterar e modificar o sentido, caminho e direção. Tá vendo de novo? Como se distingue a conversão da salvação? A conversão diz respeito à nossa resposta à salvação e à aproximação de Deus, que Deus oferece à humanidade. A regeneração é o outro lado da conversão, é obra de Deus. É a transformação que Deus opera nos indivíduos que creem. Seu ato de conceder uma nova vitalidade e direção espiritual à vida deles quando aceitam a Cristo. Não aceitam não, quando se convertem. Esse negócio que é quando aceitam a Cristo, não, quando se convertem. Essa palavra aceitam é inutilizar o trabalho, o sofrimento de Jesus. Não é quando aceitam, quando se convertem. Esqueça esse nome, não aceita Jesus, não é aceitar Jesus. É se converter, se arrepender, se mau caminho. Vocês falam assim, aceita Jesus, estão mentindo. Jesus não pode passear, aceito. Você está inventando. Qual a origem da palavra conversão? A origem etimológica. Latim, conversio, onis, movimento circular, rotação, revolução, volta periódica, aliás, né? Transformação, mudança, tradução. E mais, o que acontece quando Jesus usa uma pessoa, aliás, não, o que acontece quando uma pessoa aceita não, porra, se converte, bota de novo aceita, se converte a Jesus, não é aceita a Jesus. Quando nos convertemos, aqui ó, quando nos convertemos, de novo, pelo sacrifício de Jesus, né? Pelo sacrifício do Filho de Deus por nós. Sobre Jesus, a nossa história muda. Já não somos condenados a uma eternidade sem Deus, mas somos chamados seus filhos e vamos viver para sempre no céu. Filhos e filhas, né? Quem não é aceita, bota de novo aceita. Porra, miserável. Tipo, tá não é aceita não, pô. Não é aceita. Não para com esse negócio de aceita, tá certo? Não existe aceita, certo? Não se coloca aceita. Quando nos convertemos. Não, quem se converte, aliás, né? Quem se converte. Aqui no caso é quem se converte a Jesus. Se sujeita a seus mandamentos e escolhe viver uma vida de obediência. A obediência. Como converter uma pessoa ao Evangelho? 1. Chamados e descubra treinamento personalizado para seu chamado ou encontre informações para qualquer chamado. 2. Compartilhar o Evangelho, descubra maneiras de compartilhar o Evangelho e enviar referências. 3. Seja voluntário e sirva, explore várias oportunidades de servir em sua comunidade local. Igreja, né? Igreja ao qual você foi chamado para servir. E está fora dela, sabe Deus por quê, né? Por motivos, razões, circunstâncias. O que significa converter-vos a mim? Mudar, entre parênteses, moralmente, né? Para melhor. O que diz Mateus 4,17? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. Começou por aí, com os pescadores.
O que quer dizer converter-vos e crede no Evangelho? No gesto de imposição das cinzas sobre a cabeça das pessoas, o sacerdote ou ministro diz, entre aspas, convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão consiste em crer no Evangelho. Crer é aderir a ele, viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, tá vendo? Meu amigo? Vou fazer outra parte daqui a pouco. Quem converte é o Espírito Santo.